Glória a Deus que você está aqui. Esse ano a gente ia passar em branco, mas aí Deus não deixou. Não é não? Glória a Deus. Vamos orar pela vida dela, para ela ser vaso de bênçãos na nossa vida. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua condução em tudo, Senhor Deus. Porque tu sempre estás conosco, nunca nos deixa só, Senhor Deus. E, Senhor Deus, agora em especial nós te pedimos, ser com Helena. Senhor Deus, traz aquilo que tu tens reservado para nós nesta noite, através da vida dela. Que ela seja vaso em tuas mãos e que teu poder, Senhor Deus, se aperfeiçoe cada dia na vida dela, trazendo paz e ela abençoando pessoas e sendo abençoadas por ti. Nós te pedimos essas coisas com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor. Que bom estar de volta aqui. Spa. Spa é um lugar onde a gente se cuida. Né? E duas grandes mulheres de Deus já passaram por aqui, ensinando vocês a cuidar do corpo, cuidar das emoções, porque o Senhor nos comprou por completo. Mas o que aproveita a alma e o corpo sem o espírito? Nós somos espírito. Temos um corpo. Somos espírito. A gente é muito levado por aquilo que a gente vê. Mas nós somos muito mais do que conseguimos enxergar. E quando eu estava buscando ao Senhor sobre saúde espiritual, né? O corpo tem que estar saudável. Sim, nós somos mordomos do nosso corpo. O corpo não pertence a nós, como muita gente fala assim. O corpo é meu. Você que faz funcionar? Você que faz o coração bombear sangue para o corpo inteiro? Você dá ordem para o seu cérebro quando parar, quando funcionar? E uma ilusão a gente pensar que o nosso corpo é nosso, né? Nosso corpo também é de Deus. Foi Ele que formou, foi Ele que fez essa combinação de DNA perfeita. Ninguém é como você é. Não é assombroso isso? Ninguém tem a ordem das impressões digitais que você tem. Você pode ter uma irmã gêmea. Ela não é igual a você. Nos tempos passados, não há outra pessoa como você em todo o catálogo humano. E naqueles que ainda irão nascer, também não existirá ninguém igual a você. Você tem irmãos, fruto da mesma combinação de DNA, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. No entanto, eles são completamente diferentes de você. Como não crer nesse Deus? Como não acreditar que Ele se preocupa com cada um individualmente, sendo que nós temos uma linha de impressão digital que só nós temos? Como não acreditar que Ele tem planos particulares para nós? E assim como Ele nos deu uma genética, Ele também nos deu um propósito. Só que nós não descobrimos o propósito. A maioria das pessoas que hoje vivem sobre a Terra, grande parte delas, e eu estou incluindo, inclusive, aqueles que já conhecem ao Senhor, muitos não encontram o seu propósito. Porque eles estão buscando vida onde não há propósito, onde não há. Quando eu me declinei sobre esse tema, eu me lembrei do primeiro passo. Reconciliação. Por que Jesus Cristo veio? Por que nós adoramos a Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Não é assim que a gente fala? Jesus é o Filho de Deus. Tá, mas para que o Filho de Deus precisou de encarnar em um corpo humano, tornar-se carne, habitar entre nós? Para quê? Qual que é o propósito? Por que nós amamos tanto a Jesus? E por que nós adoramos e falamos tanto nesse nome? Porque Ele veio nos reconciliar com Deus Pai. Vamos lembrar?
Todos nós fomos criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos filhos. Como se diz comumente, todo mundo é filho de Deus. Não. Porque a Bíblia diz assim, a todos quanto o receberam. Receberam quem? A Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é muito mais do que um livro. Mais do que o livro mais vendido da história. Mais do que um livro velho. A Bíblia é um livro sobrenatural. Todo tipo de movimento aconteceu para exterminar a Bíblia. No entanto, ela permanece. Hoje, cristãos estão sendo assassinados no mundo islâmico. Qual que é o pecado? Qual que é o crime? Presentear com a Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, não é interesse de Satanás que o ser humano conheça a verdade de Deus. Uma vez que conhecemos a verdade de Deus, essa verdade vai nos levar à intimidade com Deus. Essa intimidade. Por que vai levar à intimidade com Deus? Porque seremos reconciliados em Jesus. A gente conhece Jesus, a gente vem para a igreja, mas a gente não vive intimidade com Deus. Intimidade é diferente de religião. Eu posso falar que eu conheço a Deus, eu posso vir na igreja todo domingo, eu posso cantar músicas que falem sobre o amor de Deus, eu posso fazer obra social em nome de Deus, eu posso ajudar o pobre, cuidar da viúva, eu posso fazer evangelismo, pregar no hospital e ainda assim não conhecer a Deus. O assombro da palavra é que Jesus, descrevendo o momento, ele diz assim, naquele grande dia, no dia que nós estaremos face a face, né? Muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos enfermos. Não falaram? Não está falando, eu vou tentar expulsar demônio, eu vou tentar curar. Não, curamos enfermos. Expelimos demônios. Ou seja, os demônios se submeteram ao nome de Jesus na nossa boca. E ouvirão. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Essa palavra é para estremecer, não é? Como assim eu trabalho para Deus, eu faço as coisas em nome de Deus e não conheço Deus? Uma moça pode ir para a cama com um rapaz, ter sexo com ele e não conhecê-lo. Intimidade não significa ter um relacionamento sexual. Embora Deus tenha reservado a intimidade sexual apenas para o casamento com uma só pessoa. Como nós damos ponta cabeça em tudo que Deus ordenou com um propósito. Deus nunca colocou limite para impedir a gente de ser feliz. Deus nunca colocou cercas de proteção para que nós ficássemos frustrados. Todo limite que ele tem um propósito. Todo limite que ele estabeleceu tem um porquê. Quando ele manda, por exemplo, perdoar o inimigo, é porque quando você não perdoa, você arrasta um defunto nas costas. Quando você não perdoa, é você que morre emocionalmente. Quando a emoção está doente, o corpo adoece também. Uma série de situações se estabelecem pela falta de perdão. Quando Deus manda honrar pai e mãe, ele não está falando para honrar pai e mãe se os pais forem legais, se os pais tomarem decisões certas, se os pais... Honra ao teu pai e à tua mãe para que você viva, e viva bem, e viva muito. Quando Deus estabelece que a gente deve obedecer pai e mãe, ele está cuidando da saúde da próxima geração, da família que nós vamos fundar. Porque quando eu desonro meu pai e a minha mãe, eu trago maldição sobre os meus filhos, a minha descendência, o meu casamento. A desobediência a Deus sempre envolve em maldição, em sequelas, em ruína. Interessa a Satanás que você nunca tome ciência
de quem você é, daquilo que você pode ter através da intimidade com Deus. E hoje nós estamos vivendo esse momento complicado de relacionamentos utilitaristas. Eu sou seu amigo enquanto você é popular, interessante, rico, inteligente, cheiroso, bacana, alto, bonito e sensual. Mas na hora que você não tiver nada para me oferecer, então eu te descarto e procuro outra amizade. Os casamentos, a mesma coisa. Eu estou com você enquanto você pode me dar alguma coisa. O que eu vou ganhar nesse casamento? Eu estou com você enquanto você está legal, enquanto você está bonita, enquanto você está magra, enquanto o cara está ganhando dinheiro, eu estou com você. Mas se a doença chega, se o desemprego bate a porta, se vem a bancarrota, se vem a falência, aí a coisa já desanda. Se nós temos uma incompatibilidade de anseios, de desejos, aí, ninguém é obrigado, Helena, a gente merece ser feliz. E onde na Bíblia fala que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro? Se você é feliz, está buscando felicidade o tempo inteiro, você se tornará escravo do seu prazer. E quando a gente se torna escravo do prazer, o destino é o fundo do poço. Eu não posso ser governada pela minha vontade, porque se eu for só atrás da minha vontade, eu vou matar tudo e todos ao meu redor. Se eu fizer só o que me der na cabeça e soltar o freio, eu vou trazer ruína para a minha própria vida e para a vida de todo mundo que me ama. Nos tornamos escravos do prazer. O hedonismo tomou conta. Tudo pelo prazer, tudo pelo prazer. Eu quero estar num lugar que eu tenha alegria de estar. Então ninguém quer ir em hospital visitar alguém que está lá. Mas amanhã pode ser eu. A vida é uma roda gigante. Ninguém quer estar num casamento difícil. Mas o inverno chega em todos os relacionamentos. Amizade, casamento. E se você quer que a primavera volte de novo, você tem que permanecer firme no mesmo lugar até que as estações mudem novamente. Mas ninguém quer saber disso. Faz frio no norte dos Estados Unidos, todo mundo quer ir para a Flórida. E assim acontece nos nossos relacionamentos. Se chegou um momento difícil no relacionamento, ao invés de eu aprofundar as raízes, criar força, aguentar firme, até o inverno rigoroso passar e a primavera voltar novamente, e eu vou estar cada vez mais forte nesse relacionamento, não, eu vou para outro. Eu vou para outro lugar, eu vou para outra pessoa. Quem sabe eu vou ser feliz com a outra. Mas o inverno chega lá também. Mas não deu. Quem sabe eu vou ser feliz com a outra. E é esse buraco sem fundo que a gente vive. Mas o mais duro disso tudo é quando a gente passa a ter esse relacionamento utilitarista com Deus. Quem é Deus? O Criador de todas as coisas. O manual de instrução está aqui. Para que a gente viva e viva plenamente. A Bíblia diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. Essa vida em abundância não está falando do porvir. Quando você lê no original, está dizendo da vida aqui e agora, nessa matéria. E o que é vida em abundância? Vida que flui. Vida que abençoa o outro, vida que transborda. Será que é isso que nós estamos vivendo? Vida abundante? Ou será que nós estamos nos arrastando? Feridas emocionalmente? E essa ferida emocional vai para o corpo, em forma de doenças, distúrbios na alimentação. A gente come muito doce para quê? Para tamponar a nossa frustração. Está no TPM? Chocolate. Pelo amor de Deus, me dá um doce, não é assim? A gente está sempre buscando alguma coisa para saciar a nossa sede espiritual. E quando Jesus se encontra com a mulher à beira do poço em Samaria, ele diz para ela uma verdade. Quem beber dessa água, a água do poço, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, ele não está falando da religião. Ele está falando da água que eu lhe der, ele está falando de relacionamento pessoal e íntimo. De intimidade com ele. A compra é poço. As férias, poço. Os relacionamentos humanos, poço. O emprego, poço. O ministério,
Quando ele é feito mais por nós mesmos do que pelo outro, poço. Ou seja, você faz, vai ter sede e vai querer de novo. Você vai no shopping, vai ter sede, vai querer de novo. Você tira férias, vai ter sede, vai querer de novo. Não é assim? Você vai na igreja, faz uma coisa bacana, todo mundo te aplaude. Você tem sede, quer de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, será saciado. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, Deus quer que a gente tenha intimidade com ele, para que ele possa transbordar em nós e alcançar outros que não o conhecem. É o único motivo de nós ainda estarmos na face da terra, o outro. Por isso que a Bíblia fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É sobre esses dois pilares que toda a nossa fé e o propósito de Deus está estabelecido. Nós estamos aqui para amar a Deus. Quando a gente fala, eu vou te adorar, a gente canta as canções lindas, eu vou te adorar. Eu só estou de pé porque eu te adoro. Adorar é amar extremamente. Adoração não tem nada a ver com música. Adoração não tem nada a ver com música. Adoração é amor extremo. E quando eu amo extremamente alguém, eu faço tudo que essa pessoa se agrada. Se eu amo João, meu marido, eu vou querer prestar atenção em tudo que ele quer, em tudo que ele gosta, em tudo que faz ele sorrir. E é isso que eu vou buscar fazer. Hoje nem isso acontece mais nos casamentos. O povo não se casa para prestar atenção na felicidade do outro. Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Ou seja, não é amor, é um relacionamento, uma relação de utilitarismo. Enquanto você me for útil, eu te amo. Isso não é amor. O amor não é uma emoção. Emoções vão e vêm. O amor é uma decisão de prestar atenção no outro e fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. Por isso que Jesus fala para a gente amar os inimigos. Quando eu lia isso, eu achava tão absurdo. Como é que eu vou amar o meu inimigo, Deus? Não é hipocrisia falar que eu amo o meu inimigo? Não é hipocrisia. Quando você é intencionalmente gentil, quando você é intencionalmente amoroso, sabe quando você tem que pensar 10 vezes e falar assim, eu quero dar um chute na boca, mas eu não vou dar um chute na boca, porque isso não glorifica a Deus. Eu vou tratar como eu gostaria de ser tratado. Eu gostaria de levar um chute na boca? Não, não gostaria. Então eu vou lá e intencionalmente eu vou ser gentil, eu vou olhar nos olhos, eu vou tratar com consideração e respeito. Isso é amor. Hipocrisia é outra coisa. Hipocrisia é que você dá os tapinhas nas costas e fala, ei, querida, tudo bem, linda, fofa? E quando vira as costas, né? Nossa, você viu fulano? Ai, meu Deus. Tinha mesmo que vir para o spa da alma, né? Isso é hipocrisia. Duas caras. Na frente da pessoa você é uma coisa, por trás você é outra. Isso é hipocrisia. Isso Deus abomina. Intimidade com Deus. Não existe saúde espiritual sem intimidade com Deus. Volto a dizer, você pode fazer tudo, você pode ser empregado de Deus e não tem intimidade nenhuma com Ele. Você lembra do filho pródigo? Quantas aqui conhecem a parábola do filho pródigo? Quem não conhece, levanta a mão. Não conhece, nunca ouviu falar da parábola do filho pródigo? Bom, todas conhecem. O resumo da história é, tinha 2 filhos. O mais moço pediu a herança do pai antecipadamente, saiu e foi viver do jeito que ele estava a fim de viver. Ele não estava nem aí se isso estava machucando o pai dele, se estava desonrando o pai dele. Ele queria viver a vida do jeito que ele queria viver. Um dia, ele caiu na real, o dinheiro acabou, e ele pensou, uau, na casa do meu pai eu tinha tudo. Até os funcionários dele comiam melhor do que eu estou comendo. Eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos que eu estou cuidando deles, e os funcionários do meu pai, pelo menos, têm um lugar quente para ficar, são tratados com dignidade. Quer saber? Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão para o meu pai, e vou falar assim, olha, eu não mereço ser seu filho mais, porque eu te desonrei, mas me aceita como um dos seus empregados. E ele volta, e o pai recebe esse filho. Ele faz o discurso, mas o pai não dá a menor bola para o discurso dele, abraça esse filho, põe um anel no dedo dele, calça os sandálias nos pés dele, muda a roupa dele e dá uma festa para ele. Mas aí,
tem 2 filhos. E o mais velho ficou sempre em casa. Gente boa, o cara. Nunca chutou o balde. Nunca saiu para desperdiçar a herança do pai. Ficou trabalhando para o papai. E um dia, ele volta do trabalho para quem? Para o papai. E chega e vê a festa, a música, a dança, cheirão de churrasco. Se eu tenho intimidade, é a casa do meu pai, o que eu faço? Eu entro correndo casa dentro, porta dentro, e falo, quem foi, pai? Por que está dando festa? Quem está aí? O que aconteceu? Não. Ele chamou o empregado e perguntou, o que está acontecendo? E o empregado fala, seu irmão voltou. E seu pai fez uma festa para ele. E ele fica furioso. Uma festa para o meu irmão, o que pisou na bola? Ele estava dentro da casa do pai. Ele trabalhava para o pai. Ele dizia que conhecia o pai. Mas não tinha a menor intimidade com o pai. Era só um empregado. Era um filho com mentalidade de empregado. E tantos de nós hoje só nos relacionamos com Deus através de terceiros. O pastor, o bispo, o apóstolo, o cantor gospel. Não entra no quarto, não lê a Bíblia, não tem intimidade com o Pai. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E reconciliação é juntar 2 pessoas que estavam de mal. 2 pessoas que estavam separadas. Houve separação quando Adão pecou, quando o homem peca. Houve separação, a intimidade foi interrompida, partida, cortada. O relacionamento foi interrompido pelo pecado. E Jesus veio para pagar um preço e promover reencontro, reconciliação. Não mais entre criatura e criador, mas entre pai e filhos. Ele veio nos apresentar um Deus que não era mais criador, mas era também pai. Lá em 2 Coríntios 5, 17 a 20 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Fomos reconciliados para nos tornarmos reconciliadores. Mas será que nós fomos reconciliados mesmo, gente? Será que você vive como quem foi reconciliado? Quando você pensa no homem antes da queda, toda a viração do dia, Deus vinha estar com eles. Eles tinham comunhão, eles tinham relacionamento. Adão andava com Deus. Adão ouvia Deus. Não tinha intermediário. Não tinha pastor para Adão. Adão não tinha pastor, Adão não tinha conselheiro, Adão não tinha alguém para ministrar louvor. Era ele e Deus. Como é que a gente está vivendo hoje? Jesus veio fazer reconciliação. Deus abriu um novo e vivo caminho, partindo seu filho ao meio. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você agora pode entrar para falar com Deus, porque Jesus morreu e ressuscitou. A reconciliação foi feita. Pronto, é como se Jesus tivesse vindo e falasse, e aí, ó, toma aqui a chave de casa. Volta a hora que você quiser. Mas aí a gente ainda está na vibe de deixa eu ficar dando mais umas voltinhas. Deixa eu curtir mais a vida, depois eu volto para casa. Depois eu vou querer esse negócio aí de intimidade, né? Depois eu vou ver o que eu faço com isso. Lá em Provérbios diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 a 6. Esse reconheça, no original, é iada. Iada significa conhecer. Conhecer. Conhecer é ter intimidade. Como é que é o seu nome? Samanta. Samanta. Muito prazer, Samanta. De onde que você é? Natal. Natal. Tá por aqui de férias ou... Aqui, tô morando. Desde fevereiro. Tá morando aqui desde fevereiro. Sim. Quantos anos você tem? 37. Você é mãe? Casada? Casada e tenho uma filha de 10 anos. Essa é a Samanta, gente. Ela nasceu em Natal. Tá morando aqui desde fevereiro. E ela é casada, tem 37 anos e... Uma filha de 10 anos. Uma filha de 10 anos. Conheço a Samanta demais. Conheço, gente? Não, eu não conheço. Eu tenho algumas informações sobre a Samanta. Por isso que a palavra não confie no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento. Não basta ficar na superfície. Ah, Jesus? Ah, é. Então a Helena falou lá, ó. Jesus veio para fazer reconciliação. Não para por aí. Não para na informação. Vai buscar intimidade. Se eu quiser conhecer a Samanta, eu vou ter que comer 1 quilo de sal com ela. Quando minha mãe falava isso, eu pensava, não, deve ser porque quando a gente come 1 quilo de sal, a coisa fica tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o nosso verdadeiro caráter se manifesta. Mas depois eu fui entender que comer 1 quilo de sal leva tempo. Eu tive curiosidade de medir tempo que eu levava para consumir 1 quilo de sal. 6 meses. 6 meses. Estou usando sal demais. Mas porque lá em casa nós somos 6. Então dilui isso aí, né? Não, ainda tem a 7, tia Cida, que vai 3 vezes por semana, então 6,5. Leva tempo, todo dia. Todo dia. E eu falando, comer 1 quilo de sal, muitas refeições. E eu gosto quando a Bíblia coloca, quando Jesus, por exemplo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Está falando de comer junto, comer junto. Está falando de quem você quer conhecer. Você quer conhecer alguém, você vai jantar, almoçar. Não é assim? Começa assim. Não é assim? Você está afim de alguém, namorado, o cara está afim da gente, o que ele faz? Leva a gente para jantar, almoçar. Não é assim? E assim você vai. Aí vocês começam conversando, 1000 coisas. Primeiro vocês colocam tipo, né? Todo mundo maquiado, lindo, cheiroso. Não é assim? Nenhuma das nossas podridões vem à tona. Só ali na superfície. Todo mundo bonitinho, maquiado. Negócio para purificar o hálito. Né? A menina fala baixo. Come um pouquinho só para não escandalizar o irmão. Né? Mas depois o tempo vai passando, outros almoços, outros jantares, aí resolve que quer namorar. Aí quer namorar, vai conhecer as famílias, um vai para casa do outro, né? Assim, daqui a pouco o cara já está de bermuda, chinelo, fazendo xixi de porta aberta, misericórdia. Mas quanto mais você conhece, mais a pessoa vai tirando as máscaras. Você vê essa outra pessoa em várias situações. Você vê no momento de alegria, você vê no momento de dor, do luto, você vê com raiva, você vê alegre, você vê em várias situações. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai observando essa pessoa, como ela reage, quais as ideias que ela tem, como ela pensa, em que ela acredita. Se ela acredita, o discurso é um e a reação é de acordo, vai levar tempo. Deus quer que a gente ande com Ele. Deus quer ter intimidade conosco. Ele já nos conhece. E nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos? Quando Jesus está falando ali, eu não te conheço, como pode Jesus não me conhecer? Ele não é Deus, ele não é onisciente, onipresente, onipotente, ele não sabe tudo sobre mim. Quando ele fala conhecer, ele está falando do verbo iada. Eu não tenho intimidade com você.
Deus não mandou Jesus só para nos salvar, mas para nos reconciliar, para que voltássemos a viver uma intimidade com Ele. Mas a gente troca tudo. Quanto tempo você passa na frente da televisão? Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar. Deixa de mentir para você mesmo, minha linda. Você não tem tempo, não. Tempo você tem. Só que Deus não é a sua prioridade. A sua prioridade é o entretenimento. A sua prioridade é a academia. A sua prioridade são os seus desejos, seus prazeres, aquilo que você gosta de fazer. E se nós não buscarmos intimidade com Deus, nós nunca descobriremos o deleite que há na presença dele. E isso interessa apenas a uma pessoa. Satanás, não interessa a Satanás que você conheça a Deus. Porque ele sabe que no dia que você conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, nada na vida substitui a presença de Deus. Nada é mais delicioso do que a presença de Deus. E é nessa presença que nós vamos sendo restaurados. É nessa presença que nós somos curados. Por que a gente tem que fazer tanto congresso para a mulher? Gente, presta atenção. Tem 15 anos para cá que o Brasil bombou em congresso para a mulher. Mas são as congressetes. Porque a gente ficou especialista em congresso, mas não em intimidade com Deus. A gente tem 15 anos, Deus trabalhando, Deus investindo, Deus levantando ministras, Deus falando, você pode ser curada se você conhecer a Deus. Se você conhecer o amor de Deus vai te curar, o amor de Deus vai te capacitar a perdoar, o amor de Deus vai te dar armas que você já tem, mas não sabe usar, o amor de Deus vai te dar habilidade para usar essas armas, o amor de Deus te capacita a perdoar, andar a segunda milha, dar a túnica e a capa, o amor de Deus recupera os seus relacionamentos, o amor de Deus vai te sustentar de pé no dia do mal, no dia do luto, no dia da dor. Não é a circunstância que define quem você é, mas é Deus que é sobre você. Ou seja, a gente está falando isso, gente, há quase 2 décadas. Mas continuamos emperebadas. Continuamos tendo que ser massageadas no nosso ego. Continuamos tendo que, você é linda demais, perfeita aos olhos. Eu já estou cansado de cantar essa música. Se você sabe quem você é em Deus, quando você começa a ter intimidade com Deus, você começa a saber quem é a sua identidade em Deus. Você não precisa mais de competir. Você não precisa mais ficar se comparando. Mas fulano é magra, é loura, e é alta, e é rica. Bom para ela. E eu sou baixinha, pobre, mineira, não tenho nenhum curso superior, mas eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou a pessoa onde se manifestou o milagre de Deus. Eu fui molestada sexualmente durante vários anos da minha infância. Eu tinha tudo para dar errado. Na minha linhagem tem assassinato, tem aborto, tem adultério, tem tudo quanto é porcaria que vocês pensar, mas não é isso que me define. O que me define é a palavra de Deus sobre mim. Você é minha filha amada. Mas a gente fica, sabe, o tempo inteiro lá, vida, céus, azar. Eu quero ser curado. Vem cá, pastor, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, pastor. Passa para mim, Assunção. Que passa para você, Assunção? Pega a sua. A mesa foi posta. O Senhor não tem filha predileta, mas tem as filhas que preferem a presença dele. Essa é a diferença. Tem filhos que preferem a intimidade com Deus, mas tem filho que prefere a novela. Cada um vai ser aquilo que come. Eu tenho certeza que vocês receberam na palestra de nutrição aqui, que aquilo que vocês comem define quem vocês se tornam fisicamente. Se você quer ter boa saúde, disposição, energia, para chegar lá nos 80 anos bombando, você vai ter que abrir mão de umas coisas aí. Você vai ter que prestar atenção no que você põe no prato. Você vai ter que dizer não para algumas delícias e gostosuras que nada mais são do que cocô disfarçado de brigadeiro. Né? Ou tudo igual, né? Cocô, brigadeiro ali, tudo igual. Porque o mal que o açúcar faz... A gente se gaba, né? A gente é crente, a gente não bebe, não fuma. Mas entorna a Coca-Cola.
32 copos de água. Engraçado, Jesus falou, eu sou o Coca-Cola da vida. Não, ele falou, eu sou a água da vida. Precisa 32 copos de Jesus para diluir o copo do diabo? Será que é isso? Mas a gente prefere a água? Não, a gente prefere a Coca-Cola. E, gente, espiritualmente é a mesma coisa. Você prefere ler a Bíblia? Não, você prefere ir para o Facebook. Você prefere abrir mão de uma coisa que você gosta. Gente, eu amava novela. Eu amava novela. Eu punha novela para gravar. Eu saía para a igreja. Põe a Bíblia debaixo do braço. Aleluia, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Crentez fluente. Vai lá em casa, a novela gravando. E o que a novela tem? Prostituição, impiedade, zombaria. Todos os preceitos de Deus são desmistificados pela novela. Você merece ser feliz. Toda ideologia, toda nojeira do inferno vem com uma roupinha bacana, uma decoração linda, uma luz de cinema, e você vai engolindo as porcarias do inferno. E aí você não entende. Por que a sua vida não vai para frente espiritual? Por que minha vida parou, gente? Por que flui na vida do outro e não flui na minha vida? Depois fala que Deus não tem filho preferido. Você vai se tornar espiritualmente aquilo que você decidir comer espiritualmente. O verbo iad apresenta uma grande variedade de significados no hebraico bíblico. Conhecer. Pode significar percepção sensorial, apreensão intelectual, a habilidade prática, o juízo discriminativo e a intimidade física. Tudo isso fala de iada. Você tem iada com Deus? Percepção sensorial. Você sente a presença de Deus? Você já conseguiu sentir? Quantos aqui já conseguiram, em algum momento na vida, sentir a presença de Deus? É maravilhoso. Quando você sente a presença de Deus, as outras coisas perdem o sabor. Eu me lembro que eu estava grávida da Sofia. Minha filha hoje tem 15 anos. Eu estava grávida da Sofia de 7 meses. E eu estava num acampamento com Diante do Trono, um grupo de que eu fazia parte. Fiz parte do Diante do Trono durante 13 anos. E a gente estava num acampamento. E nós entramos para a reunião das 9 horas da manhã. E ali a gente começou a orar para que a presença de Deus viesse. Pastor Cirilo estava ministrando sobre nós. E veio uma presença tão deliciosa de Deus, que o pastor Cirilo pôs a mão nas minhas mãos, e eu não aguentei ficar de pé. E eu caí, e eu comecei a receber um renovo, um descanso, uma alegria, uma paz. Algo que eu não sei descrever para você. Plenitude. Eu recebi plenitude. Isso era ali, começou o culto às 9 da manhã. Esse momento eu devo ter vivido ali pelas 10h30, 11 horas da manhã. Até que alguém veio, mexeu nas minhas pernas. Falou, Helena, você precisa levantar. Eu estava grávida de 7 meses. Quem já teve grávida aqui sabe como é que é. Eu estava com a minha barriga assim, considerável. Aquele momento que você não tem mais controle da bexiga. Se você ri, já era. E como era a 4ª gestação, tudo frouxo, né? Aí eu estava deitada e a pessoa veio, se ajoelhou perto de mim e disse, Helena, você precisa levantar. Eu não preciso levantar. Helena, você precisa comer alguma coisa. Não, eu não preciso comer. Você não quer ir no banheiro? Helena, não. Helena, olha, você tem que levantar. Por que esse povo está no meu pé para eu levantar, meu Deus do céu? Aí vieram me puxando. Veio o João e a irmã que estava dizendo, João, me ajuda, ela tem que levantar. Eu estava tão plena, estava tão bem, porque me deixa quieta.
É porque eram 4:30 da tarde. 4:30 da tarde. Eu não tinha fome, eu não tinha sede, eu não tinha vontade no banheiro. Eu tinha plenitude. A presença de Deus. Intimidade com Deus passa pela presença. Iada também pode significar apreensão intelectual. Ou seja, aprenda, leia. Quanto mais conhecimento você tiver de Deus, mais você vai saber quem você é nele e quem ele é em você. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Mas se eu não leio a Bíblia, como que eu vou saber quem é Deus, como ele age, como ele pensa, como ele sente, como ele se move? Apreensão intelectual. A habilidade prática. Quando você sabe que alguém tem o conhecimento de alguma coisa. Você já viu alguém, por exemplo, que faz um arranjo de flor desse? Eu vou apanhar para fazer um arranjo de flor. Eu vou ficar imaginando como é que deve ser, e eu vou ter muito trabalho, e quando eu terminar de fazer, eu vou olhar e vou falar, não ficou tão bom. Mas chega uma pessoa que tem conhecimento, ela já sabe o material que tem que usar, ela já tem habilidade prática. Ela já sabe como é que tem que usar, ela sabe como é que põe ali, como é que põe aqui, como é que espeta a flor, o tanto de água que pode colocar, ela sabe tudo. E num instantinho ela desenvolve. Deus quer que nós conheçamos a Ele na nossa vida prática, na nossa habilidade prática. Pôr em prática aquilo que conhecemos sobre Deus. A gente fica muito no gogó, muito na teoria e nenhuma prática. Vai evangelizar, vai pregar. Ah, mas se o pessoal não crê, não é problema seu. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Essa não é a sua tarefa. A gente não convence ninguém. Quem convence é o Espírito de Deus. A nossa tarefa é plantar a semente, a tempo e fora de tempo. Anunciar a verdade, falar a palavra. Abrir a nossa boca, ir no hospital, orar pelos enfermos. Ir nos asilos, lugares que a gente não quer ir. Queremos conhecer aquilo que nos dá prazer, mas Deus quer nos levar a lugares que Ele gostaria de ir. Conhecimento prático. Juízo discriminativo. Juízo discriminativo. Você sabe o que é e o que não é. Quando você tem intimidade com Deus, você sabe quando alguém é de Deus e quando não é. Quando o profeta está falando uma palavra de Deus e quando é uma profetada. Quando você tem intimidade com Deus, você não é enganado por Satanás. Por isso que interessa a ele que você não tem intimidade. Porque uma vez que você não tem intimidade, você só tem um conhecimento teórico, você é só um frequentador de igreja, o diabo vai te enganar, porque ele é o pai da mentira. Ardiloso, mentiroso, enganador. É ele que está mentindo para você aí, ó. Dizendo que seu casamento não tem mais jeito. É ele que está dizendo para você que você não é tão boa assim, não é tão amada assim. É ele que diz para você que a sua dor é mais forte, que você não consegue perdoar. E nós damos ouvidos às mentiras bem contadas por Satanás, porque não temos intimidade com Deus. Que uma vez que conhecemos a Deus, imediatamente o Espírito de Deus que habita em nós toca o alarme. Essa não é a minha palavra sobre você. Meu Pai Celestial me diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Pai Celestial me diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Pai Celestial me diz, ainda que haja um estouro contra você, que a guerra venha contra você, ainda que uma mãe se esqueça de você, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Se nós não temos o conhecimento de Deus, qualquer mentira cai como verdade. E nós estamos sendo enganadas. Congresso acontece, palavra ministrada, mas você vai lá, Deus vai lá, tira o fardo, daqui a pouco você vai lá, olha do outro lado do muro, pula o muro, vai lá, pega o fardo e põe de novo nas suas costas. Você caminha 10 passos, retrocede 8.
Caminha mais 12, retrocede 10. Por quê? Porque não busca intimidade. A intimidade, gente, não acontece nos congressos. A intimidade espiritual não acontece nas plataformas. A intimidade não acontece nos jejuns coletivos. A minha intimidade com João acontece dentro do quarto, ninguém assiste. E eu não estou falando só de sexo, eu estou falando de conversas, de confissões. A gente não sai abrindo a nossa vida para todo mundo. Tem coisas que eu sei do João que só eu sei, e coisas que ele sabe de mim que só ele sabe. O João me conhece de um jeito que meu pai e minha mãe, que são as pessoas que têm mais a ver comigo, mais proximidade comigo. Eu sou o resultado dos dois. Eles não sabem, nunca vão me conhecer como o João me conhece. E é assim que Deus quer se relacionar conosco. Tem coisas que Ele quer revelar a você. Tem peculiaridades no nosso relacionamento com Deus que são só entre nós e Deus. Que não é nem para você contar em público, porque o povo vai rir de você e vai falar, lá, tá doida. Não é para contar mesmo. Da mesma forma que não é para você contar por aí como é que seu marido é na cama. Coisas de vocês dois são de vocês dois, não é? Tem coisas entre nós e Deus que é entre nós. Não é para virar doutrina, não é para você sair pregando por aí, que Deus te falou, que te revelou. É coisas entre vocês dois. Deus já me mandou fazer cada coisa pirada, que se eu fosse falar por aí, os haters no YouTube iam acabar comigo. Mas não interessa mais ninguém, interessa a mim e a Deus. Tem coisas que Deus mandou fazer que nem o João sabe. Intimidade. Intimidade. O Senhor quer se dar a conhecer. Ele quer se revelar a você. Mas você quer conhecer? Será que você está disposta a sacrificar as coisas que você gosta? Será que você está disposta a trocar a pizza pela rúcula? Ah, Helena, mas aí, né? Poxa vida, mas aí é injusto, né? Porque pizza é bom, e rúcula não. Será que é a rúcula que não é boa ou será que o nosso paladar é que está viciado? Eu passei alguns meses de jejum de doce. E eu amava aquele bombom Serenata de Amor e Ouro Branco. Eram os meus preferidos. E eu passei meses sem açúcar. Aí, né, acabou o jejum, entreguei o jejum, aleluia! Fui comer o negócio. Que é isso? Doeu tudo aqui. Que insuportável. É puro açúcar, só tem açúcar. Que deu cacau desse negócio, que coisa horrorosa. Por quê? Porque o meu paladar foi desintoxicado. O diabo quer manter você intoxicada. Depois que eu parei de ver novela, um novo tempo rompeu na minha vida. Eu falei assim, olha, o inferno não vai ter nem o meu dinheiro, porque quando eu assisto, eu financio o projeto do inferno. Quando eu assisto, eu estou dando o meu aval. Tem crente que fica na frente da televisão, misericórdia. Olha que absurdo, gente. E os meninos tudo na sala, partilhando da capetada. Sangue de Jesus tem poder. Ainda uso o crentez fluente. Nossa. Você está pondo o adultério dentro de casa. A impiedade dentro de casa. O desrespeito à autoridade dentro de casa. E quando seu filho de 18 anos quer te bater, você acha ruim? Esses dias eu ouvi o testemunho de uma menina, de uma psicóloga, que a menina chegou para ela em crise, no consultório, falando para a psicóloga, olha, eu estou muito em conflito com os meus pais. Eu não aguento a cara dos meus pais. Eles são caretas, eles são retrógrados, eles são atrasados.
Eles são crentes e querem falar contra a ideologia de gênero. Isso é um absurdo. Isso é um atraso. Eles estão aonde? Na Idade Média. E aquela psicóloga que não pode ter nenhuma interferência cristã, por ser uma profissional, ela falou assim, mas por que você pensa tão diferente dos seus pais? Por que você acha que a ideologia de gênero é tão boa para estar em pé de guerra com seus pais desse jeito? Eu assisti na novela. Gente, que coisa linda a novela. Eu aprendo tanto. A frase foi, eu aprendo tanto através das novelas. Os meus pais estão completamente errados. Estão mesmo, que deixaram novela fácil para ela. Mas como que você quer combater o inimigo que você traz para dentro de casa? Mães de crianças, adolescentes, se liguem. Põe o tablet hoje na mão do menininho, né? Para não te encher o saco. Essa é a verdade. Não, meu filho, brinca aí, porque, né? Ninguém aguenta ver você chorando. Cuida aí, antes a babá era a Xuxa, agora é o tablet. Gente, o que vai precisar de acontecer para a gente acordar? Nós estamos entregando os nossos filhos para o inimigo. Ah, não, Helena, mas presta atenção no que eles estão assistindo, Helena. Não, tudo bonitinho, tem até desenho da Bíblia. Gente, eu vi uma criança de 2 anos manipulando um tablet, eu fiquei assim. Eu no banco de trás, a mãe dirigindo, o menino começou a chorar. A mãe colocou no desenho que ela queria. A criança assistiu tudo, daqui a pouco ela já queria. E eu assim. Geneticamente modificado. E eu pensei, meu Deus. Aí a mãe falou, tá, agora dá pra mamãe. Toma. Daquele tamanhozinho já manipula mamãe e papai. Quem manda? Papai e mamãe não. Quem manda sou eu e a minha vontade. Aí está aí, uma geração que não aguenta não como resposta. Se mata. O índice de suicídio entre os jovens subiu assombrosamente. Nos jogos da internet, ensina como matar. Tem um filme rolando aí, ensinando métodos de suicídio. Desenho animado, tá? Mas você não vê, passa pela tela do computador, é desenho. O diabo sabe como coloca a mentira dele dentro da nossa casa, com o seu consentimento. Nossos filhos não têm intimidade com Deus. Por quê? Porque nós não temos. A gente vai querer que nossos filhos conheçam a Deus se a gente não conhece? O dia que os seus filhos te virem entrando no quarto para buscar a Deus, virem as respostas de oração, virem você dando uma palavra de ordem dentro da sua casa e o diabo ter que colocar o rabo entre as pernas e obedecer, não por causa de quem você é, mas de quem Cristo é em você, por causa da intimidade que você tem com Deus e te libera autoridade. O dia que seus filhos virem isso, eles crerão no Deus que você crê. Mas a gente vive na superfície. Por isso estamos doentes. Nós preferimos pizza e Coca-Cola, por isso morremos mais de câncer. Nós preferimos açúcar. Por isso, mulheres que nunca tiveram histórico na família de câncer de mama estão tendo câncer de mama. Cada vez mais jovens. Antes, o exame de mama era só acima de 30. Tem meninas com 22 anos sendo diagnosticadas com câncer. Por causa de quê? Por causa da comida que a gente come. Espiritualmente não é diferente. Não pensa que você vai ser curada nas suas emoções, daquilo que te fizeram no passado, se você não tiver intimidade espiritual com Deus. Se você não conhecer Deus. Pode vir na igreja, pode passar por 1000 sessões de libertação, pode cantar no louvor. Só barulho. Se alguém está em Cristo. Está em Cristo. Não é falar de Cristo, não é passar por Cristo. Estar em Cristo. Estar na vida de Cristo. E a vida de Cristo está em você.
Romanos 8,13 diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você não é guiada pelo Espírito de Deus, eu lamento te dizer, você é só uma frequentadora de um clube social chamado igreja. No Salmos 32, o salmista diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Deus está dizendo isso para o salmista. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que por não terem entendimento, precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. A palavra de Deus está cheia de referências. O Espírito Santo quer nos dirigir pela palavra. E como que eu vou ser dirigida pela palavra se eu não conheço a palavra? A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4,12. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. A saúde espiritual vem pelo conhecimento de Deus. E obediência. O que adianta eu conhecer se eu não obedecer? O que adianta eu conhecer a letra, ter o conhecimento intelectual e não obedecer? Gente, nós nunca fomos uma igreja tão numerosa no Brasil. Nunca a igreja evangélica foi tão expressiva na nação. Edmeia Williams estava me falando que 70% da população do Rio de Janeiro é evangélica. Dentro ou fora da igreja, mas 70% já teve contato com o evangelho, já ficou um tempo dentro da igreja. 70%. O que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro? O que está acontecendo no Brasil? O caos. E a culpa é do governo? Quem tem a promessa é o governo? Se o governo que se chama pelo meu nome, é essa a promessa? A promessa é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil está coalhado de gente que fala que Deus é brasileiro. O Brasil está coalhado de gente que canta música sobre Deus. O Brasil está coalhado de gente que põe a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja, seja ela católica, evangélica ou sei lá o quê. O Brasil está coalhado de gente falando que é cristão. O maior símbolo da nossa nação é o Cristo Redentor. Então, o que tem de errado com o Brasil? Falta de intimidade. Criaturas que pensam que são filhos. Gente que quer que Deus seja aliançado com ele, mas não quer ser aliançado com Deus. Aliança envolve 2. Deus tem uma aliança comigo, Deus me protege, Deus cuida de mim, Deus me livra e Deus me sustenta no dia que a adversidade me alcançar. Ele não prometeu que nós não teríamos problemas. Ele não prometeu que a vida seria fácil. Ele não prometeu que ele ia te dar riqueza e poder. Quem prometeu isso foi Satanás. Deus falou que nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco, que Ele nos livraria. E que Ele ainda ia usar a nossa vida para libertar outros, alcançar outros, curar outros. Que nós seríamos sal na terra e luz no mundo. Essas são as promessas de Deus para nós. Deus não falou que seria fácil. Mas nós queremos um evangelho de acordo com o nosso prazer. A gente torce o evangelho para caber no nosso prazer. Ah, mas não tem nada a ver, a gente diz. Não tem nada a ver.
Hoje, todas as nossas igrejas, gente, no meu tempo, para ter uma bateria na igreja, eu tinha que fazer reunião de oração. Jejum, para convencer o pastor que não era do diabo a bateria. Hoje, mas naquele tempo, no mesmo tempo que os pastores implicavam com a bateria, os crentes tinham autoridade. Os crentes eram feio, burro, pobre. Mas quando a coisa apertava na casa do ímpio, era na casa do crente que ele batia. Aqui, ora por mim. Minha filha tem endemoniada, você pode ir lá fazer alguma coisa? Era assim que era. Hoje, os empresários falam, você é crente? Não, não emprego crente, não. Crente é preguiçoso, crente rouba. Crente pede para um amigo bater o cartão. Crente é sinônimo de desonestidade. Pastor? Entrava numa loja há 30 anos atrás e falava, eu quero comprar crédito. Pastor, você não precisa nem de assinar cartão. Você é pastor? Pastor evangélico? Não, não, sua palavra vale. Hoje, não vendemos a crédito para pastor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós não queremos ser humilhados. Que história é essa de humilhação, gente? A gente veio para triunfar, ser cabeça, não cauda. É assim que a gente torce a palavra a nosso favor? Jesus foi humilhado, mas você não quer ser humilhado. Você quer ser poderosa. Poderosa na terra. O poder de Jesus veio pela humilhação. Porque ele se humilhou, Deus o levantou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. São os paradoxos divinos. Se humilhar e orar. Tem show gospel? Bomba. Reunião de oração? 6. Você pede sempre para o pessoal da intercessão orar. Gente, o pessoal da intercessão é invenção nossa. Ministério de intercessão é invenção nossa. Todo crente é chamado a ser um intercessor. Quando Jesus fala, quando orar, Jesus falou, quando? Pessoal da intercessão, pessoal com o ministério de intercessão. Quando vocês orarem, vocês orarão assim, Pai nosso que estás no céu. Não foi isso que ele fez. Quando vocês orarem, qualquer homem, mulher, criança, quando vocês orarem, vocês vão orar assim. Quando vocês jejuarem, ele falou, se você tiver vontade de jejuar, eu já ouvi crente falando assim, a gente não precisa jejuar não, gente. Jesus já pagou o preço. E aquela parte que Jesus fala assim, eles não precisam jejuar, os meus discípulos jejuam porque o noivo está com eles. Mas vai ter o tempo que o noivo vai ser retirado. Então jejuarão. Quando vocês jejuarem, vocês vão ficar anunciando para todo mundo que estão jejuando. Vocês vão lavar o rosto, vão levantar a cabeça, ficar bonito e falar, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Vocês vão ficar, estou jejuando, olha como é que eu sou santo. A sua espiritualidade é com você e Deus. Você não precisa ficar exibindo a sua espiritualidade, a aparência de espiritualidade. O que está acontecendo com a gente, gente? A gente está fazendo alianças com o inimigo. Como que a gente anda com um pé no reino da luz e um pé no reino das trevas? Como é que você vem e come pão do céu e vai lá e come o pão que o diabo amassou? Como é que você canta sobre perdão e não olha para a gente dentro da igreja? Meu santo não vai com dela. Sério? Pelo que eu saiba, dentro de todo crente está o Espírito Santo. Hoje nós temos muitas lâmpadas. Gelo seco. Painéis de LED. Mas nunca fomos tão incompetentes como cristãos na face da terra. Tão inoperantes, tão sem autoridade. Eu já ouvi dizer de demônio dando surra em ministro. Endemoniado dando surra em ministro. Jesus disse, lá vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Quem era Satanás para tocar em Jesus. E ele falou que se nós crêssemos nele, faríamos coisas maiores. Vocês acham que ele mentiu? Então tem alguma coisa errada, concordam? É na intimidade com Deus que a vida entra, nos cura, nos limpa, nos lava, nos enxágua, nos levanta e transborda. Eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu não sei vocês, mas eu não me conformo com o meu cristianismo. Todos os dias eu tenho pedido, Senhor, me revela quem Tu és. Me mostra a Tua vontade. Alinha o meu coração ao Teu coração.
Tudo em mim que não te glorifica tem que morrer. Me ajuda a morrer para mim mesma. Vocês acham que eu não tenho vontade de voltar para a novela? Tenho. Tenho. Mas eu fechei a porta e não volto atrás. Eu já sei que apetece aos meus sentidos e mata o meu espírito. Mata a minha comunhão com Deus. Eu vou remover da minha vida tudo o que não me aproxima de Deus. E isso não é dizer que você vai se isolar, não. O Senhor não mandou a gente se isolar. Mandou a gente não se contaminar. Não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pelo vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Quem não quer? Eu quero. Mas tem um se, tem uma condição. Não pensem como esse século, não ajam como esse século, não imitem as coisas desse tempo. A igreja nunca teve tanto adultério nos púlpitos. Tanta vergonha, tanto escândalo financeiro, escândalo na política. Vergonha. Eu não quero ser evangélica. Jesus Cristo não era evangélico. Eu não quero ter uma religião. Eu quero ser conhecida como aquela que é imitadora, seguidora dos ensinamentos de Cristo. Ou seja, eu sou como Cristo. A minha identidade está conectada a dele. Quando eu ando, quando eu vou na faculdade, quando eu interajo com as pessoas, nos meus relacionamentos de amizade, no meu casamento, nos meus relacionamentos com os meus filhos, a minha busca é ser cada vez mais parecida com Jesus. Eu vou conseguir isso no meu esforço? Nunca! Nunca eu vou conseguir isso pelo meu próprio esforço. Mas anda com alguém, cola em alguém, conhece esse alguém. Daqui a pouco você está falando igualzinho. É ou não é? O pessoal olha para mim e para o João e fala assim, gente, tem hora que vocês parecem irmãos. Até frase a gente diz junto. Hoje a gente vindo no aeroporto, nós olhamos para o outro e falamos assim, eu vou precisar de ir no banheiro. Falamos a frase juntos. Eu vou precisar de ir no banheiro. A gente começa a rir, porque para a gente é comum. Até as frases a gente diz junto. Sabe o que é isso? Intimidade. Eu não sou só casada com o João, eu tenho intimidade com ele. Não seja só um religioso, tenha intimidade com Deus. Feche seus olhos. Melhor, antes de você fechar os olhos, eu quero que você assista um vídeo. Eu quero compartilhar com vocês esse vídeo que eu vi essa semana e me impactou muito. E diz exatamente o que é intimidade com Deus. Está no ponto aí, pessoal? Pode colocar. That castle. Really? Isn't that phenomenal? So they taught you how to fold the napkins? Yes. Oh, wow. I actually, believe it or not, I know how to fold the Sydney Opera House. I don't believe you. No, I really do. I can totally show you. Hang on one Stop. second. I'm very excited. Good evening. Oh. Good evening. Have you dined with us before? Yes, actually, this is our favorite restaurant. Welcome back. No, babe, I'm pretty sure we've never been here before. No. That's weird. Really? Yeah, no, we haven't. Oh, hold that thought just 1 second. I'm really sorry. Oh, no problem. Yeah. So what would you like to order this Oh, evening? yes, sir. So, you know what? I think I would like to have that salmon. That sounds absolutely wonderful. That's one of my favorites. Oh, great. Yeah, you'll like that. And for you, ma'am? Oh, I will have the filet mignon and the New York strip and the 8-ounce sirloin, all medium rare, please. Yes, fantastic. That is a great choice. Thank you. I will get those right out to you. Babe, that's kind of a lot of food, isn't it? I'm not just ordering for one, you know. Wait, are you telling me that are we expecting? Yeah, he'll be here soon. It's a boy? Oh my. Yeah, of Oh my gosh, course. babe. Okay, this has got to be. There one he of is the- now. Wait. Hi. What? Oh, bonjour. Sorry I'm late. I ordered for you. Oh, thank you. You know me so well. I'm sorry. Do you two know each other? Do you guys- Yeah, he is my boyfriend from high school. Your boyfriend from high school. Babe,
Can I ask you what your old boyfriend's doing? Did I come at a bad time? No! I really don't see the problem here, Justin. Yeah, I really don't see the problem here. Okay, who are you? Honey, stop. You're embarrassing me. I just wanted us to have one nice night at our favorite restaurant. Okay, first of all, I've never been to this restaurant. And second, what is going on? Hey, babe, sorry I'm late. Did I miss anything? Okay, seriously? Hey, you... All right, you take your hand off her, and you... What is going on? Just sit down, right? It's all right. It's all right. Angela, is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? Justin, I've known these guys longer than I've known you. Wait, what? Are you seriously jealous right now? Jealous? Angela, in case you forgot, we're married. Okay, and we spend the majority of our time together. I love you more than any of my other boyfriends. That's why you'll always be my favorite. Your favorite. Is there anyone else I need to know about? Babe, is there a problem over here? Okay, really, the waiter? No, Dennis, we're All right, seriously, no. Good. Food will be right out. Okay, Angela, all right. These guys need to go, and we need to talk. We're done. I cannot believe this. You are being so selfish. Selfish? Why do you always have to make everything about you? You ruined our favorite restaurant. Excuse me, I'm sorry. Yeah, I've still never been to this restaurant. É exatamente isso que acontece. A gente pensa que é aliançado com Deus, mas a gente continua com os nossos outros namorados, nossos prazeres, nossas preferências. E a gente ainda fica indignado quando Deus não faz as coisas do jeito que a gente quer. E questiona. Como assim? Sério que a minha vida tem que girar em torno do Senhor? Aliança é bilateral. Eu quero que Deus se envolva comigo. Eu quero me envolver com Deus. Eu não quero viver em adultério. Deus não vai buscar uma noiva adúltera. O Senhor Jesus vai buscar uma noiva comprometida com Ele. Todas as outras coisas se organizam a partir desse compromisso que eu tenho com Deus. Mas não é bem isso que a gente tem feito nos nossos dias. A gente quer se utilizar de Deus. A gente quer a bênção de Deus, os benefícios da aliança. A gente quer que Ele seja o nosso favorito. Mas a gente tem relacionamento com tantas outras coisas, com tantos outros deuses. Quem é o egoísta? Feche seus olhos. Eu queria que você desse uma repensada na sua vida cristã. Normalmente, gente, eu gosto de rir muito com vocês. Mas não tem jeito de falar essa palavra de uma maneira divertida. Nós não estamos vivendo dias para serem divertidos. Os dias são maus. O nosso inimigo avança. A impiedade avança. O amor se esfria. Pessoas estão morrendo. Crianças estão sendo abusadas. Todos os níveis possíveis e imagináveis. Famílias saqueadas. Casamentos arruinados. E a esperança é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Mas como eu vou derramar o que eu não tenho? Como eu vou levar uma fé que não é o meu fundamento, é só a minha aparência?
Como eu vou convidar as pessoas para reconciliação, sendo que eu não fui reconciliada? Quando eu sou reconciliada, eu volto a ter relacionamento. Eu volto a ter intimidade. Nós fazemos tantas coisas para Deus, como espectador. Eu não quero que Deus seja o meu espectador. Eu quero que Ele seja a minha vida. Eu quero que Ele transborde em mim. Alguns anos atrás nós cantávamos: eu estou desesperado por Ti. Tu és o meu fôlego. Tu és o meu pão. E eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Essas eram as nossas canções. Mas hoje as nossas canções, elas são mais autoajuda gospel. Elas falam mais sobre nós mesmos. Como nos sentimos, afirmando quem somos. Não chore se o mundo ainda não notou. O mundo tem que te notar, ou o inferno tem que te notar. Nós somos tão voltados para nós mesmos. E estamos adoecendo. Sabe por que nós estamos adoecendo? Porque nós deixamos de cumprir a nossa maior vocação. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando você atende a necessidade do outro, quando você olha para o outro, quando você trata o outro, quando você se preocupa mais com o outro, imediatamente você é curado. Sua vida ganha propósito, força, valor. Houve uma pesquisa, um grupo de pessoas deprimidas químicas. É uma depressão química, falta alguns hormônios no corpo e a pessoa tem que fazer a reposição. Não é só resultado de uma frustração ou de um trauma, é uma coisa do corpo. Elas pararam de responder aos remédios. Nenhuma droga erguia aquele grupo de pessoas da depressão. Então os médicos decidiram fazer uma terapia radical. Levaram as mesmas pessoas para servir sopão debaixo dos viadutos. E a depressão desapareceu. A nossa vida, nós existimos para transbordar a vida que há em nós. Nós nem recebemos vida, nem transbordamos vida. Não porque foi sonegado. A fonte da água da vida já se derramou sobre nós. Mas nós continuamos preferindo beber dos poços. Eu prefiro o entretenimento, eu prefiro o Facebook, eu prefiro o Instagram. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar isso. Eu estou te dizendo que isso é fast food, isso é guloseima. Não é isso que te sustenta no dia mau. E mais do que conhecer a palavra, é obedecer. Porque quando eu obedeço, eu me fortaleço na intimidade. Não se contente em ser crente. Não se contente em frequentar a igreja. Em carregar a Bíblia debaixo do braço. Carregue a Bíblia de cor, nos pensamentos, no coração. Tenha a palavra na ponta da sua língua. Debruce-se sobre ela. Deixa Deus se revelar a você particularmente. Tem coisas que eu estou ministrando aqui para você, gente, que não é ainda o que Deus quer te dizer. Eu posso te ajudar, eu posso ser uma facilitadora, mas Deus quer falar coisas para você individualmente, particularmente. Ele não nos ama em bando, Ele nos ama individualmente. Ele não trata a massa, Ele trata a individualidade. O meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de iada. Não é conhecimento da letra intelectual,
é conhecimento de intimidade. O meu povo perece porque falta iada. Meu povo está morrendo porque falta iada. Falta intimidade. Dá uma repensada na sua vida. Quantas vezes nesse ano, que já está terminando, você teve momentos de intimidade com Deus? Onde você experimentou a presença, onde você captou intelectualmente, onde você colocou na prática, onde você transbordou aquilo que você recebeu? Eu não estou perguntando quantas vezes você veio à igreja. Eu não estou perguntando quantas vezes e o que você fez para Deus. Eu não quero saber do seu currículo de empregado de Deus. A pergunta que você tem que fazer para você mesmo: como é que está o seu grau de intimidade com Deus? Se Ele se encontrar com você hoje, você falar: Senhor, eu cantei no louvor, eu fiz evangelismo, eu fui no hospital. Será que você vai ouvir dele: vinde bendito do meu Pai? Eu te conheço. Eu te conheço do quarto. Eu te conheço dos momentos que você se derrama aos meus pés. Eu te conheço quando você canta e dança só para mim. Não é porque alguém está te assistindo ou te colocando a manivela gospel. Eu te conheço porque você preferiu estar na minha presença do que assistir aquele negócio que você gostava tanto. Ah, você foi aquela que excluiu o Facebook porque não estava sendo edificada? Eu te conheço. Você é aquela que subiu um monte não para ter riqueza, mas para deixar de ser fofoqueira? Ah, eu te conheço. Eu te conheço porque você tem imitado os meus passos. Eu te conheço porque você tem curiosidade de saber o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Eu te conheço porque você vem bater na minha porta e me pedir respostas. Instrução, direção. Eu te conheço porque você está aguentando aquele casamento difícil, confiando que eu posso transformar. Eu te conheço porque você não deixou de orar pelo seu filho, não é? Aquele que se desviou. E você todos os dias chora e clama: eu confio em Senhor, salva o meu filho, Senhor. E mesmo passando por tanta dificuldade, você consegue me dar graças ao invés de reclamar. Eu te conheço. E você me conhece. Conhecer e obedecer. Conhecer e obedecer. Não se contente com as mãos, com os presentes. Queira a face, o colo, ouvir as batidas do coração. Senhor, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar, lá, 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 e arrastar, lá, 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 lá. Senhor, eu quero muito você, pegar tuas sandálias e esconder, esconder para você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar, lá, 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 te abraçar, lá, 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 lá. Senhor, eu quero deitar no teu colo,
te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lá, 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 lá. Me acalmar. Lá, 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 lá. Senhor, nós não queremos só ser evangélicos, cristãos nominais, frequentadores de igrejas. Queremos ser como o Senhor é. Queremos te conhecer e sermos conhecidos. Queremos iada, intimidade, ouvir a tua voz, discernir a tua voz no meio de tantas outras dentro de nós, Senhor. Queremos conhecer a tua palavra e obedecê-la, obedecê-la. Cada letra, cada vírgula. Queremos amar o que o Senhor ama, Senhor, e abominar o que o Senhor abomina. Queremos amar a santidade, abominar a iniquidade, Senhor. Nós não queremos que o Senhor nos assista, queremos que o Senhor habite em nós. Queremos que o Senhor transborde em nós, que o Senhor seja em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh Deus, eu quero isso, Senhor. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero te conhecer mais. Não só quando eu estou na igreja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ter a consciência da sua presença. Me desintoxica, Senhor. Desintoxica as minhas irmãs, Senhor. O Senhor já preparou o caminho. O Senhor já promoveu reconciliação. Ajuda-nos a viver a intimidade. Queremos ser curadas, sim, de uma vez por todas. Queremos ser movidas pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua vida pulsando em nós. A vida que nos cura todo dia. A vida que nos alinha ao teu coração. Queremos enxergar aqueles que o Senhor enxerga. Acudir aqueles que o Senhor acudiria. Queremos ser a resposta, a esperança, onde ela não mais existe. Queremos ser corpo, teus braços, tuas mãos, teus pés, teu coração, teu abraço, teu calor. Queremos ser o teu corpo na terra. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que eu me prolonguei. Mas é urgente que a igreja se volte para a intimidade. É urgente. É urgente que a igreja volte a ser corpo. É urgente que a gente deixe de ser só frequentador de igreja. É urgente que a gente deixe de ser religioso. Que a vida de Deus pulse em você. A começar dentro da sua própria casa. Que você seja a resposta para a sua casa. Ah, mas meu marido é o causador do problema. Que você seja a cura do seu marido. Que você seja a resposta para os seus filhos. A intercessora e a guardiã do seu lar. Isso só é possível
quando você se move na autoridade que flui de Deus para você. E essa autoridade só é liberada na intimidade. Em nome de Jesus, que vocês sejam encorajadas. Eu oro para que essa palavra produza frutos na sua vida. Espírito Santo, perturba elas, Espírito Santo. Traz à memória essa palavra. Que elas entendam que isso é uma chave. Uma pequena chave. Abre portas grandes e pesadas. Aceite essa chave, receba essa chave. Acione essa chave. Em nome de Jesus. Amém? Pessoal, no final, nós trouxemos livros, DVDs. Temos um DVD novo, lançamento. Nós nunca trouxemos aquilo na Agro Norte. Só para mulheres e homens curiosos. E eu oro que esse material seja bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. Quando vocês compram material, vocês investem na minha casa, na minha família, na produção de novos materiais. Mas eu oro para que esse material seja mais bênção na sua vida do que é na minha. Que cada palavra, cada imagem do DVD, cada coisa seja uma semente frutífera na sua casa, na sua família, ou para presentear alguém que você ama, que precisa de receber uma boa semente nesse Natal. Deus abençoe vocês. Como é bom, Helena. Como é bonito. A gente ser obediente, como eu falei. E assim, o que vocês falaram foi o que Deus colocou no meu coração. E assim, Deus sabe que eu falei, né? Que era o evento, a proposta. Então quanto também a Andréa, né? E que Deus continue usando a sua vida. Né? A igreja realmente precisa. Nós precisamos amar o outro. O maior problema da igreja é a falta de amor. Porque a palavra diz que no final dos tempos, o amor se esfriaria. E a gente vê as pessoas competindo, disputando em tudo, menos amando. Precisamos amar mais os outros. Quando a gente ama, a gente cuida. E é essa a proposta desse evento. Então, Deus abençoe você. Sempre tem um. Sempre. Por isso que eu não posso vir muito aqui. Pode. É uma lembrancinha. João está lá em cima. João é amado. Muito amado aqui. Pela gente também. Esse é dele. Tá bom?